há possibilidade, sem exceção, de quebra de sigilo dos dados do titular? Eu No só não caso, entendi muito bem o que é esse sigilo dos dados, até se ele puder reformular. É claro que a gente olha, sempre tem que observar, né, qual é a finalidade. Então, por exemplo, até eu vi que perguntaram até do processo, né, do número do processo, enfim, mas isso aí você consegue facilmente, essa decisão circulou hoje fortemente nas redes sociais, né? Mas até vou fazer um rápido comentário em que pese essa decisão, ela tenha sido a ação tenha sido distribuída antes da entrada em vigor da lei, a inicial, né, a petição inicial, ela não fala, ela não fundamenta na LGPD, mas a sentença é fundamentada na LGPD. Mas aí, até aproveitando e respondendo uma outra pergunta aí que fizeram, né, acredito que eu responda, a gente precisa analisar qual é a finalidade, né? No caso dessa condenação, que foi inclusive uma condenação, foi solicitado danos morais e houve a condenação em ré ipsa, ou seja, não precisou comprovar-se efetivamente o dano ocorrido, mas o que acontece, né? Foi o titular, né, o autor da ação, ele alega que tudo bem, né? A gente tem uma base legal que autoriza lá, que é a proteção do crédito. Então, no caso de uma pendência financeira, sim, desde que respeitado lá o 43 do CDC, enfim, essa comunicação. Então, essa comunicação que a gente fala que é um tratamento de dados, a gente tem autorização na lei, ok, proteção ao crédito, é a base legal. Mas o fato de ter sido disponibilizado o seu número de telefone já foge. Lembra que eu falei lá daqueles princípios, da finalidade, da necessidade? Então, foge dessa situação. Então, não há justificativa para esse tratamento. Aqui, por óbvio, eu não estou analisando, né, a decisão em si, né, não é isso, eu só estou fazendo o link com a base legal e o tratamento específico desse dado. Então, compartilhamento com terceiros, a título até oneroso, foge dessa justificativa, foge dessa autorização, foge dessa finalidade dos dados. Então, a gente sempre tem que olhar, né, para o tratamento de dados, qual é a sua finalidade, qual é o seu propósito, quais dados são coletados, se todos os dados coletados efetivamente são necessários. Então, a gente sempre tem que olhar nesse contexto. muito bem. Apenas complementando a fala da doutora Marília, vamos imaginar a seguinte hipótese. Antes da vigência da LGPD, havia-se esse sigilo, como colocado na pergunta. Mas olha que curioso, aqui a gente está meio que derrubando o sigilo. Por quê? Porque o titular, a partir da vigência da norma, goza de 3 direitos, que é a apresentação de seus dados pessoais, a exclusão de seus dados pessoais ou a portabilidade destes. Ou seja, é direito de o titular exigir, seja a apresentação, a exclusão ou a transferência, de modo que não há mais sigilo sobre os dados pessoais daquele que os requer.